Gêmeos, sejam muito bem-vindos ao Claricanto. Permita-me que eu me apresente, eu sou a Velum, é um prazer te ter por aqui. Te convido a um momento de pausa, de reflexão junto comigo. Não sei o que está se passando, mas chegou até esse vídeo, pode ser que a espiritualidade tenha uma mensagem para o seu momento. Então venha de coração receptivo, mente aberta. Lembre-se de inscrever, curtir, compartilhar, deixar o seu comentário para o fortalecimento dessa egrégora e também como sua moeda de troca, tá bom? Lembrando que para leituras particulares, gêmeos, o meu contato está na descrição do vídeo, tá? Tenho várias modalidades de leitura e a depender da tua necessidade conseguimos fazer uma adaptação, tá bom? E essa é a sua leitura bônus, tá, gêmeos? Vocês saíram muito bem, então eu darei preferência, tá? Para os signos que mais se destacarem, de trazer leituras bônus, tá bom? Agora, chega de enrolação, Velum. Vamos lá, eu quero saber. 3 coisas não se ocultam: a potência solar, a influência lunar, a sabedoria da verdade ancestral estelar. Assim é, está feito, assim é, está feito, assim é, está feito. Boa sorte na tua leitura, gêmeos. Vamos lá. O que traz, gêmeos, à minha mesa hoje? Espiritualidade, por gentileza. Alguns geminianos e geminianas podem estar passando por processos emocionais um tanto densificados. Alguns geminianos chegam aqui na minha mesa triste hoje. O que aconteceu, gêmeos? Me conta. Iniciei a leitura de vocês com 5 de copas. Sentimento de perda, de... Alguns geminianos e geminianas podem estar tendo dificuldade com as trocas, com as dinâmicas, podem estar passando por um momento de insatisfação financeira. Outros geminianos e geminianas podem não estar sentindo uma verdadeira reciprocidade, né, nas dinâmicas afetivas ou familiares, ou mesmo de trabalho, né? Se não cair lâmina no chão, não é minha leitura, né, gêmeos? Certo? Alguns geminianos e geminianas, tá? Podem estar passando por um período de tristeza, de melancolia. Algumas pessoas podem estar lidando, tá? Com pessoas do eixo de Libra e Touro, tá bom? Ao que me parece, o que eu tô sendo intuído aqui, hoje, geminianos, que vocês queriam ter algum tipo de troca, queriam ter algum tipo de sinergia, tá? Eu tenho aqui os 5 de copas. Repara como essa lâmina é um casalzinho de pinguim lamentando um luto, né? A perda ali do bebezinho, do filhote, né? Alguns geminianos e geminianas podem estar com esse sentimento de perda, de que tem algo faltando, tá? E eu posso estar falando do eixo familiar também, tá, os gêmeos? Porque eu tenho o 6 de ouros, e repare que o 6 de ouros, ele é uma árvore, né? E aí eu traço um paralelo quase simbólico com a lâmina da árvore do Lenormand, tá? Alguns geminianos e geminianas podem estar passando por momentos um tanto desafiadores, envolvendo uma figura materna ou uma figura feminina extremamente importante na vida de vocês, tá? Alguns geminianos e geminianas, parece que a troca aqui com alguém não tá sendo muito equilibrada, não tá sendo muito justo para alguns, né? Por quê, Velum? Porque 5 com 6, embora sejam naipes diferentes, eu fico na expectação número 11, né? A lâmina da justiça no meu tarô. Alguns geminianos e geminianas podem estar se sentindo injustiçados por essa rainha. Essa rainha não. Eu ia falar rainha de copas. Vocês podem estar lidando de fato com uma mãe. Ou lidando também com uma situação que está desestruturando, desequilibrando, né? Essa pessoa que está na energia de vocês. Vocês podem estar sentindo realmente muita falta de alguém. Coisa curiosa, gêmeos. O que aconteceu para geminiano estar assim? Aqui eu tenho um 4 de pentáculos, tá? Me trazendo a ideia, gêmeos, de que alguém possivelmente foi egoísta em relação a vocês, não soube compartilhar, não soube equilibrar. Isso tenha trazido um aspecto de escassez com esse 5 de copas, a falta da nutrição também. O 4 de pentáculos, gêmeos, é quando, muito por uma questão de medo de falta, de perda, medo de escassez, a gente deixa de se proporcionar um eixo mais equilibrado, tá bom? Alguns geminianos e geminianas estão lidando com uma situação bem justa aqui, pode ser realmente algo voltado para o eixo familiar, porque eu caio aqui no 10 de pentáculos. Outros geminianos e geminianas estejam passando por um momento de ajuste, eu diria, na empresa em que vocês trabalham. Eu posso estar falando com geminianos e geminianas que foram mandado embora ou tiveram algum tipo de desacordo, é o que eu tô sentindo aqui, gêmeos.
algo mudou, possivelmente de maneira bem drástica, na finança, no material de Gêmeos, no cotidiano de Gêmeos, não, mexeu diretamente na estabilidade de Gêmeos. Repara que esse guaxinim aqui, ele tá mantendo, né, um pentáculo, escondendo. Alguns geminianos e geminianas tenham precisado recorrer a reservas financeiras aqui. Isso, né, se isso aqui era uma reserva financeira para um investimento futuro, porque o 6 de pentáculos também fala disso, né, de você ter ali as transações e tal, pode ser que tenha acontecido algum imprevisto na vida do geminiano ou da geminiana que tenha culminado, né, na necessidade de ir até essa reserva financeira e se utilizar desse dinheiro, mas que de alguma maneira isso não deixou nem um pouco vocês felizes. Eu posso estar falando realmente de uma situação que foi um tanto imprevisível. Eu não sei por que eu tô pegando essa energia aqui. O que mais aconteceu pra Geminiano ter chegado aqui com esse 5 de copas pra mim? Tem um outro 6 na leitura de vocês, tá, Gêmeos? Realmente, alguns geminianos e geminianas não foram reconhecidos por alguém aqui. Alguém foi muito egoísta com vocês. Não soube nutrir, não soube cuidar, né? Para alguns geminianos e geminianas, isso aqui é um eixo de trabalho, tá, gente? Só um minutinho. Retornando, Gêmeos, isso aqui é um eixo de trabalho, tá? Pode ser que tenha acontecido algum desajuste, alguma... Sabe aquele tipo de coisa que... Sabe aquele tipo de situação, Gêmeos, em que você entra numa empresa, você espera ser reconhecido, você espera ter uma troca justa de um 6 de pentáculos, mas parece que você sempre fica na retenção? Tipo, se vocês estão lidando, né, com uma figura aqui que se apresenta como uma imperatriz, essa imperatriz é muito da arrogante aqui, da egoísta. Ai, hein, Gêmeos? Pode ser que você sempre tem que ficar ali quase que em stand-by, na espera, né? Por que eu tô falando de espera? Porque, para além do 6 de bastos aqui, espelhando com o 6 de pentáculos, eu tenho um 2 de bastos, né? E o 2 de bastos é aquele momento em que você consegue ir por dois caminhos, né? Direita ou esquerda. E é uma espera ali que, como é uma espera em bastos, né, como é uma dualidade em bastos, você tem um impulso de tomar uma decisão, mas você ainda precisa decidir qual decisão tomar. Alguns geminianos e geminianas podem estar trazendo esse eixo, tá, de insatisfação, uma necessidade de serem reconhecidos por alguém, tá? Lembre-se de adequar, é uma leitura para um coletivo extenso, eu posso estar falando de família, eu posso estar falando de relacionamento aqui, eu posso estar falando de trabalho, tá bom, Gêmeos? Então adequem, tá? Até para você ver alguma coisa movimentando, acelerando, expandindo na vida de vocês, tá? Porque eu fico aqui com a 6 de bastos com 2 de bastos, eu fico com uma expectação indireta, né, de um 8 de bastos, que é uma aceleração desse prosseguimento. Alguns geminianos querem expandir, querem crescer, querem ser vistos, notados, e parece que alguma coisa a um nível muito interno ainda está prendendo vocês. Eu posso estar falando aqui de padrão familiar herdado da figura materna. Alguns geminianos e geminianas podem estar lidando, tá, com a insatisfação no campo financeiro, querem proporcionar a nutrição de uma imperatriz, mas isso, nesse momento, parece que é necessário fazer, é um momento de escolhas, né, porque eu tenho um 2 de bastos aqui, me trazendo a ideia de que antes que essa aceleração ela ocorra, é preciso que vocês primeiro façam quase que um 360, é o que eu tô sentindo aqui, para que vocês sejam reconhecidos. Tem que tomar cuidado, tá, Gêmeos? Se esses investimentos de um 6 de pentáculos, cruzando diretamente com o 6 de bastos aqui, não vai te colocar em uma situação de sacrifício, eu diria, tá? Alguns geminianos e geminianas têm a necessidade de se sentirem validados, investem bastante, isso é uma questão até de aparência também, tá? Alguns geminianos e geminianas podem não estar se sentindo, enfim, que eu duvido, porque pelo menos gêmeos são extremamente versáteis, bonitos, tá? Mas isso aqui é uma questão de autoestima, de uma falta de reconhecimento. Primeiro, o reconhecimento ele começa pela gente, gêmeos. E é complicado, é difícil, tá? Mas alguns geminianos e geminianas precisam dar uma olhadinha se esses investimentos, não só a nível material, mas a nível energético também, não está colocando vocês em uma posição de quase que de suspensão, eu diria, quase que como se o geminiano ou a geminiana que estivesse negligenciando uma parte fundamental do ser, uma parte fundamental do si, porque escolheram performar, eu diria, de uma outra forma. É tipo assim, gêmeos, quando a gente vai para um rolê e tal, a gente quer ser bem visto, queremos ser reconhecidos e tal, a gente gasta além do que deveria. Pois é mais ou menos isso, entende?
E aqui no fundo da energia, eu tenho um 7 de bastos, me trazendo uma ideia, gêmeos, de que para alguns geminianos e geminianas, isso tem a ver até com defender uma posição, defender um território, defender uma ideia, tá? Só que aqui, para alguns aqui, os gêmeos, eu vou falar que não tá muito benéfico em manter essa posição não, tá? Porque eu fico com 15 de bastos aqui, no caso. Quando eu tô falando que é algo mais interno, eu estou me conectando com geminianos e geminianas que está lidando com questões mais internas, até por conta do excesso de lâminas de arcanos menores aqui. Eu fico com 15 de bastos, e aí traçando um paralelo com o arcano maior, o diabo, né? É uma busca, uma necessidade quase instintiva, até para que vocês consigam, de certa maneira, controlar algumas coisas. Só um minuto, gêmeos. Voltando, tive que colocar para carregar. Qual o conselho para geminiano que está passando por esse momento? Espiritualidade, por gentileza. E todos nós temos o nosso diabo interno, tá, gêmeos? Isso aqui não é um apontamento, não é um julgamento. O diabo, o que é o diabo, né? São os nossos vícios. Eu, tal qual tu que estás aí do outro lado me assistindo, tenho meus vícios, as minhas dependências, o meu lado sombrio, tá? Mas é preciso reconhecer, tá? Reconhecer essa energia, saber também como que você abarca essa energia, para você conseguir também decidir o que fazer posteriormente. Engraçado que essa energia de imperatriz que eu tô sentindo que é uma pessoa na energia de vocês, gêmeos. Gêmeos, essa leitura realmente ela pode estar espelhada, pode ser alguém em relação a vocês, tá? Quem é essa imperatriz na vida de gêmeos? Eu tava sentindo isso. É alguém que tá preso na tua energia, tá, gêmeos? Eu tenho aqui o dependurado, já tinha falado do dependurado, né? Vocês podem não ter sido reconhecidos por essa imperatriz aqui, né? Isso aqui pode ser uma figura materna. E caiu, o dependurado caiu exatamente no 4 de pentáculos aqui. Alguns geminianos e geminianas dependem da validação, tá? Dessa imperatriz. Pode ser, tá? Tanto uma energia feminina ou masculina, tá? Lembrando que a imperatriz, ela não ocupa necessariamente o papel de gênero aqui, é uma figura arquetípica do tarô, tá? Mas pode ser que isso aqui seja alguém preso na energia de vocês, tá bom? E aí, para quase como a sombra, tá? Para outros geminianos e geminianas, vocês estão tendo muita dificuldade de desapegar, tá? Dessa figura. Eu posso estar falando com geminianos e geminianas aqui que não finalizaram um término, não superaram, tá? Um término de um relacionamento e independente do eixo de relacionamento, gêmeos. Pode ser um relacionamento íntimo, pode ser também uma finalização de uma parceria de trabalho, tá bom? Até porque eu tenho pentáculos aqui na leitura de vocês. Alguns geminianos e geminianas não se sentiram valorizados. O que essa imperatriz causou na vida de gêmeos, espiritualidade? Engraçado, eu fui intuída aqui que essa imperatriz, e aí a Deca, tá? Pode ser vocês a imperatriz aqui, pode ser alguém na tua energia, ou pode ser uma pessoa que vocês ainda têm uma certa dificuldade de olhar para uma perspectiva mais ampla e soltar essa energia, mas parece que alguém te colocou aqui quase que numa posição de escolha. Um geminiano e alguma geminiana aqui teve que fazer uma escolha muito difícil, é o que eu tô sentindo aqui. Teve que sacrificar algo. O que essa imperatriz causou na vida de gêmeos, para além desse 5 de copas? Uma imperatriz que te proporcionou um 10 de copas, gêmeos. Gêmeos, esse aqui... vocês podem estar lidando realmente com a mãe. Gente... Tá, mas o que aconteceu exatamente? Porque é uma imperatriz que proporciona um 10 de copas, mas que te coloca numa posição de ficar dependurado e apegado. Eu tenho 15 de copas aqui, de novo. Eu tenho novamente 15, eu tenho 15 de copas. O diabo nas copas. Clarifica esse 10 de copas aqui pra mim. 10 de copas, ô gêmeos, é a plenitude emocional, tá? Eu perguntei o que foi causado, né? O que essa imperatriz causou aqui na vida de vocês? Felicidade extrema. Então, por que essa imperatriz, ela
Por que essa Imperatriz, ao mesmo tempo que trouxe abundância emocional, reconhecimento, satisfação, em algum momento isso aqui desandou, Gêmeos? O que os geminianos causou nessa Imperatriz? Acho que essa é a pergunta, né? O que os geminianos causou nessa Imperatriz? O que aconteceu? Uma escolha. Própria lâmina de vocês, enamorados. Talvez uma escolha errada, né? Eu já tinha visto a questão das escolhas aqui no 2 de bastos. Vocês colocaram essa Imperatriz em dúvida, Gêmeos. Possivelmente. E ela possivelmente fez a escolha por vocês. Me dá mais uma pra esse namorados. O que Geminiano causou nessa Imperatriz? Espiritualidade, vocês são foda mesmo, hein? O que vocês causaram? Uma escolha que vocês fizeram, Gêmeos. Causou um 10 de espadas. Alguns geminianos e geminianas apenas hoje estão reconhecendo o tanto que foi investido, apenas hoje estão reconhecendo todo o desdobramento, o valor investido, o tempo, tá? Porque Pentáculo, Gêmeos, também fala da qualidade de tempo. Eu posso estar falando de situações aqui de 6 anos atrás, de 4 anos atrás, alguns geminianos de 10 anos atrás, situações que já estão aí chegando aos 10 anos, tá? Pior que eu sabia que ia cair um 10 de espadas. Eu sabia que ia cair. Eu tenho, de maneira direta aqui, Gêmeos, 10-10, eu tenho um julgamento. Vocês estão passando, possivelmente, tá? Por um recolhimento, tá? Por um pagamento aqui de uma dívida. Quando eu falo uma dívida kármica, um resgate kármico, tá, Gêmeos? Não necessariamente tem a ver com questões de outras vidas, pode ter também, tá? Mas toda e qualquer escolha que nós fazemos aqui no momento presente, eu digo que a gente só tem um momento presente, ela culmina, inevitavelmente, tá? Em outras situações, desdobramentos posteriores. Às vezes, Gêmeos, não entendemos, tá? Algumas questões na nossa vida, por que nunca conseguimos atingir algum eixo. E é nesse momento que é importante termos a maturidade para olharmos situações do passado, principalmente. Por que passado, Velum? Porque 10, para você chegar no 10, você tem que ter passado por todas as etapas anteriores. Ninguém chega no 10 assim, de prontidão, tá? Para os geminianos e geminianas que estão aqui, vocês passaram por cada arcano menor para chegar aqui nessa situação, tá? E agora, geminianos estão sendo obrigados a perceber, a reconhecer que o investimento que vocês fizeram ou não fizeram, porque eu posso estar falando de geminianos e geminianas que muito retiveram, muito controlaram. Posso estar falando com geminianos e geminianas que por questões internas, tá, Gêmeos? E isso aqui não é um apontamento, não é um julgamento, tá? Mas que por uma questão de imaturidade, porque no fundo do tarot eu tenho um pajem de bastos, e quem já lidou com pajem de bastos sabe como é complicado, né? Por uma questão de imaturidade, por uma falta de... E a imaturidade, né, é quando... vamos para a questão da palavra em si, imaturidade, né? Você não está maduro, por quê? Porque você ainda precisa passar por processos. Eu posso estar falando com geminianos e geminianas hoje que são pessoas extremamente sérias, maduras, mas que em algum momento do passado, em algum desdobramento anterior, tá? Vocês não tenham tido maturidade de perceber que a troca ela estava desequilibrada, que vocês fizeram uma retenção, tá? Velum, isso daqui pode ser alguém na minha energia? Pode sim, Gêmeos, tá? Pode sim. Mas, como eu sempre digo, tá, Gêmeos? A leitura, ela conversa muito mais com quem chega no meu vídeo, na minha mesa, enfim, do que com a outra pessoa, tá bom? Mas, claro, sinta-se à vontade, tá? Para adaptar a leitura para ti, tá bom, Gêmeos? Mas a pergunta foi, o que os geminianos fizeram para essa Imperatriz? Essa Imperatriz proporcionou para vocês um 10 de copas. Vocês, em algum momento, fizeram uma escolha que culminou no 10 de espadas. Para essa Imperatriz foi um 10 de espadas. Vocês podem não ter sentido que foi um 10 de espadas, mas para essa Imperatriz foi. Ai, Gêmeos. E outra coisa, né, Gêmeos? Eu fico com o julgamento ali por causa da expectação do 10-10, né?
Alguns geminianos e geminianas tiveram esse chacoalhão. Eu posso estar falando com geminianos e geminianas que estão começando a adquirir consciência nos últimos 5 meses. Foi nos últimos 5 meses que isso começou a incomodar vocês. Por algum motivo, algo aconteceu. Para outros geminianos, eu posso estar falando de até... de 5 meses, alguns geminianos 1 ano e pouco, tá? Por causa da aspectação de copas aqui, quando eu faço uma leitura um pouquinho mais afinada, é claro que cada oraculista tem o seu método, tá? Mas copas, pra mim, a depender da leitura, e como eu estou fazendo uma leitura coletiva aqui, tá? Copas conversa muito comigo com os meses, tá? Certo, espiritualidade, qual o conselho para geminiano que agora que está reconhecendo, agora que está precisando ajustar esse eixo? Como que geminianos e geminianas que estejam apegados, tá? Estou falando aqui para os apegados, aqueles que fizeram M e agora que estão percebendo a M que fez, né? Como que geminianos fazem, desapegam dessa situação, né? Transmutam essa situação. Ok, me dá mais uma. Gente, 2,7 na leitura não é brincadeira não, hein? Para alguns geminianos e geminianas, tá? É preciso lidar com uma certa resistência interna que leva a uma autossabotagem, até para que vocês consigam ter uma percepção um pouco mais ampla acerca daquilo que vocês querem para o futuro, gêmeos. Eu tenho um 7 de bastos aqui me mostrando que alguns geminianos e geminianas estão inclusive na resistência de desapegar. E isso está sendo até uma estratégia, até quase que de maneira muito instintiva, mas que no final das contas te levam à autossabotagem. Eu posso estar falando com geminianos e geminianas que estão se enganando, estão se... Enquanto vocês não largarem a mão, tá, de ficar revisitando essa situação, porque é uma situação que, ao que me parece, já foi finalizada, porque eu tenho 10 de espadas numa imperatriz, gente, não é brincadeira, tá? Para alguns geminianos e geminianas, vocês precisam cair na real, tá? De que isso já foi finalizado e precisa ser curado, porque eu tenho 17 de espadas aqui. Vocês precisam se afastar disso aqui, tá? Porque estrela também é uma lâmina lenta, é uma lâmina que eu, Velum, converso muito com afastamento, tá? Se afastar mentalmente, descolar mentalmente dessa figura, dessa pessoa, tá? Ou dessa situação, tá bom? E que vocês sigam adiante. Porque vocês ficarem parados aqui no 2 de bastos, ou gêmeos, não vai te levar a lugar nenhum. A tendência é que você fique estagnado no 5 de copas. E aqui eu tenho 7 com 3 de bastos, a roda da fortuna, que pede para que você mude o eixo, você traga movimento para a tua vida. Porque possivelmente, para alguns geminianos e geminianas, isso daqui é até uma finalização kármica para alguns, tá? No sentido de, uma hora você tá em cima, gêmeos, outra hora você vai estar embaixo. Faz parte da vida. Alguns geminianos e geminianas precisam fazer também, tá? Podem vir a se beneficiar muito, tá? E procurar terapias holísticas, fazer um reiki, algum tipo, tá? Algum tipo de meditação, algo nesse sentido, tá? Porque eu tenho 7 de bastos e 7 de espadas, eu caio numa aspectação de 14 temperança, tá? Até para que vocês consigam afinar as coisas, depurar as coisas, deixar puro novamente. Alguns geminianos e geminianas carregam muitas dores, muitos traumas, muitos bloqueios no coração, e hoje em dia, inclusive, encontram dificuldade de iniciar coisas novas, ver o futuro com esperança, com entusiasmo que o 3 de bastos proporciona. Eu não duvido que alguns geminianos e geminianas estão ainda muito numa resistência e estão se traindo, traindo a si próprios, tá? Com a projeção, embora não tenha vindo a lâmina da lua aqui, de considerar, tá? Um retorno no sentido de enxergar essa pessoa no futuro, enxergar uma possibilidade no futuro. E eu estou falando como eu estou sendo intuída aqui, gêmeos. Tá. Sim, aqui eu tenho 10, 12 de bastos de novo. Misericórdia, tá? 12.
16, 18, 18 de bastos, a lua de bastos. Eu tava pegando alguma coisa de... Mas está muito, muito interno, está muito no inconsciente de vocês. Eu posso estar falando com geminianos e geminianas aqui. O Sete de Espadas, gêmeos, ele também é uma lâmina de estratégia. Não duvido, tá, que alguns geminianos e geminianas estejam até tentando encontrar meios, tá, de furar um bloqueio. E olha só, no fundo eu tenho um imperador, tá? Vocês podem estar lidando com pessoas do eixo de Áries ou Escorpião, pra mim, Velum, tá? Na Imperatriz eu tenho Libra e Touro. E eu tenho a lâmina de Gêmeos também, a lâmina de vocês aqui, que é Namorados, tá bom? Quando eu falei que é um negócio mais interno, né? Mas eu tenho aqui, ó, 6, 7, 8, 9. Eu caio na expectação do ermitão, tá? Com essas duas lâminas, me mostrando que uma das escolhas também que vocês podem fazer, né, é vocês começarem a olhar mais para o interno de vocês. Eu já tinha trazido sobre isso por conta do excesso, tá, de arcanos menores na leitura de vocês, tá bom? Até para vocês aprenderem com o processo. Para alguns aqui é inevitável. Até porque isso, ô gêmeos, faz parte também de um fechamento de um ciclo ainda maior, porque eu fico juntando todos os arcanos, eu fico com 21. O mundo, isso faz parte de todo um fechamento de ciclo para alguns de vocês. O que tá faltando para gêmeos sair dessa resistência de um 7 de bastos, essa autossabotagem, o que tá faltando ser esclarecido para gêmeos? Um 4 de copas. Alguns geminianos e geminianas não estão entendendo o motivo de uma determinada apatia, de um determinado descontentamento. Eu posso falar com geminianos e geminianas aqui que lidam com questões mentais, tá? Com questões mentais no sentido de depressão mesmo. Baixa vitalidade. E lembre-se, gêmeos, isso aqui é uma leitura simbólica, intuitiva, atemporal, coletiva do YouTube para questões médicas, para questões psicológicas, psiquiátricas. Por gentileza, gêmeos, procure auxílio, tá? Especializado. O tarô, ele é apenas uma ferramenta que te leva a quase que um denominador comum, né? Porque todos nós, em maior ou menor grau, lidamos com essas questões na nossa vida. Se não é com ex-marido, com uma ex-esposa. Essa situação aqui, gêmeos, para mim, inclusive, me é muito familiar. Esse 10 de espadas aqui, essa imperatriz aqui, foi eu. Tá? Então, assim, em alguma hora ou outra, gêmeos, a gente vai ferir alguém. Em alguma hora ou outra, a gente vai ter que se colocar em situações, tá? De que por mais difícil que seja, de a gente perceber os ensinamentos que isso nos traz, nos proporciona, tá? A gente precisa ampliar, tá? A nossa perspectiva. A gente precisa se colocar também, muitas vezes, no lugar do outro. Existem dores, gêmeos, que a gente só entende a profundidade do que foi causado, do dano gerado, quando a gente passa por uma situação similar. Acontece que a minha carne não é a mesma carne que a tua. Acontece que o meu emocional, o meu coração, o meu mental, a minha maneira de ver o mundo não é a mesma maneira que tu vais observar e experienciar esse mundo. Cada ser humano, ele é único. Alguns geminianos e geminianas precisam, tá, recuperar a vitalidade, podem estar lidando com questões mentais, emocionais aqui, tá bom? O 4 de copas me sugere isso, que vocês precisam trazer mais alegria para a vida de vocês. Vocês precisam também trazer um aspecto de descanso, tá? Porque vocês vêm com uma baixa vitalidade e um 9 de bastos, acontece que vocês têm muita resistência. Vocês querem resistir até o último estágio. Isso aqui, gêmeos, não vai acabar bem. É preciso reconhecer que algo não vai bem no teu interno. Procurem ajuda. Alguns geminianos e geminianas precisam, de fato, trazer novidades. Vocês podem se beneficiar muito, tá, gêmeos, em movimentar o corpo, em prática de algum esporte. Claro que verifica também, né, se vocês... Nossa, que coisa curiosa. Que coisa curiosa.
Eu digo que nada na minha leitura acontece por acaso, né? Então, gêmeos, eu tava falando aqui que alguns geminianos venham a se beneficiar muito, tá? Pra vocês saírem desse eixo, né? De melancolia, de ruminação, é o que eu tô sentindo aqui, tá? Vocês trazerem mais alegria pra vida de vocês, recuperarem a vitalidade de vocês. Eu venho aqui com o Cavaleiro de Bastos também, me trazer uma ideia de movimento, trocas. Alguns geminianos e geminianas precisam sair mais de casa, tá? Estão num eixo muito interno, estão muito eremita das ideias, entendeu? Pensando, ruminando, mas não chegando a uma conclusão, tá? Entenda todas as questões, aquilo que está afligindo o coração de vocês, aquilo que, bom, isso aqui foi da minha responsabilidade, isso aqui não foi da minha responsabilidade, e tá tudo bem, tá? Gêmeos, uma coisa que cai muito bem, tá? Você, por exemplo, numa impossibilidade de você se direcionar a uma pessoa, pedir desculpa ou simplesmente vomitar tudo que você precisa vomitar para essa pessoa, do tipo, você fez isso, fez aquilo, não perca tempo com isso, escreve uma carta, coloca tudo para fora e depois você queima, faz essa finalização internamente e solta. Vocês precisam soltar, vocês precisam se permitir uma renovação completa na vida de vocês. E Urano, né? Urano foi para Gêmeos. Isso aqui, Gêmeos, feliz ou infelizmente para alguns é só o começo, tá? Urano saiu de Touro e, enfim, e são mudanças desconfortáveis, tá, os Gêmeos? Causa muita instabilidade, tá? Urano passou 7 anos em Touro, né? Agora foi para Gêmeos. Então é uma energia muito ativa, é uma energia um tanto caótica, eu diria, tá? Ainda mais em Gêmeos. Então, você trazer esse elemento de cuidar do corpo, nutrição que a Imperatriz proporciona. Não fique dependente, Gêmeos, de uma outra pessoa fazer por ti aquilo que tu também tem a perfeita capacidade de abarcar também, tá? Se maternar. A Imperatriz, né, arquetipicamente falando, embora eu fale que é a Rainha de Copas, mas conversa comigo a respeito de maternidade do que a própria Imperatriz, tá? Mas a Imperatriz, além da junção das quatro rainhas, tá? Quando você tem a capacidade também de se maternar e administrar os 4 reinos da tua vida, matéria mental, emocional e energético. E para alguns geminianos e geminianas, tá? Vocês venham a se beneficiar muito em olhar com mais atenção e cuidado acerca do corpo físico, porque, viu, eu tenho um 5 de pentáculos aqui, e não, Gêmeos, isso aqui não é uma crítica, tá? O tarô vem, eu também pego o conselho pra mim também, inclusive eu tenho Gêmeos forte no meu mapa, tá bom? De vocês prestarem mais atenção, tá? Naquilo que está tirando o teu eixo de nutrição, tá bom? Porque eu venho aqui com 5 de pentáculos e, curiosamente, Gêmeos, ele caiu no meu cinzeiro. Alguns geminianos e geminianas venham, tá, a ter a necessidade, e ele veio exatamente, tá, invertido, de sair de alguns eixos que não te proporcionam bem-estar, vitalidade, e comece a olhar com mais atenção para isso. Quando a gente estuda, vai pesquisar um pouquinho, todo vício, Gêmeos, ele tem uma raiz, ele tem uma causa, tá? Ele tem um eixo por onde ele começa, tá? E é muito complicado, tá, Gêmeos? Eu mesmo, quando comecei a olhar pra isso, e eu sou uma pessoa que eu vou de... eu consigo parar muito rápido com algumas questões, tipo, por exemplo, a questão do tabaco, né, do cigarro. Eu mesmo já passei anos sem fumar e depois eu voltei a fumar, né? O que hoje na tua vida é nocivo? Eu tenho plena consciência que uma das coisas que me são extremamente nocivas é justamente a questão da nicotina. Mas quais outros vícios tu, em maior ou menor grau, se aqui não é uma questão de vício, de fato, é uma dependência, né, química, que não deixa de ser, qual outro vício que você se retroalimenta de maneira que se auto-sabota, que também não te leva a lugar nenhum? Às vezes é a dependência de validação externa, às vezes é a compra compulsiva, às vezes são longas e longas horas em um computador, às vezes é o excesso de cafeína. Tudo que é em excesso, Gêmeos, em maior ou menor grau, vai nos fazer mal. É preciso adquirir consciência, ter sabedoria. O que mais para Gêmeos? Alguns geminianos e geminianas, eu tinha falado da questão da maturidade, né, mais cedo, precisam fazer uma harmonização, quase que uma pacificação, tá? Uma cura também, tá? Da criança interior. Alguns geminianos e geminianas precisam reconhecer, tá? A pureza de algumas intenções, principalmente a nível interno, tá bom? Mas de uma maneira um pouco mais lúcida, um pouco mais sutil também, tá? Sem tanta aspereza, sem tanto julgamento. Alguns geminianos e geminianas precisam ficar em paz acerca de algo que vem lá da infância, inclusive.
Alguns geminianos e geminianas realmente precisam curar, tá? Curar algo mais interno. Aqui eu fico com 43 gêmeos, que pela redução da 7, que é a lâmina da serpente, alguns geminianos e geminianas ou foram traídos, ou traíram, né? E isso tá pedindo para que você reconheça, tenha maturidade, mas também você fique em paz com isso. É hora de vocês largarem o excesso, tá? Das culpas, o excesso, porque algumas coisas acontecem e faz parte, tá? Do seu processo. Outros geminianos e geminianas precisa de fato trazer um eixo de maior nutrição, porque eu fico aqui com 34, tá? Lâmina dos peixes. Ao nível mais emocional, o quanto que vocês estão investindo e investidos emocionalmente em uma causa, em uma situação. Pode ser que alguns geminianos e geminianas tenham a necessidade de um banho energético também, tá? Para fazer essa pacificação. Outros geminianos e geminianas precisam se atentar à questão da nutrição também, tá? Outros geminianos precisam olhar, tá, para essa questão da criança interior, trazer uma cura, fazer as pazes, gêmeos. Fazer as pazes. Tem gente que traz coisas da infância até os dias atuais. Eu posso estar falando com geminianos e geminianas que sejam da minha galera, né, 30 mais. O que mais, espiritualidade, por gentileza? Eu falei de limpeza, de corte, de que algumas coisas precisam ser cortadas. A lâmina da foice. E confirma. Gêmeos, pra muita gente isso aqui é coisa do passado, tá? Gêmeos, meus amores, vamos lá. Nada da nossa vida, tá? Eu demorei muito tempo, taurina que eu sou, eu demorei muito tempo pra entender e aceitar algumas coisas, tá bom, gêmeos? Então, assim, tudo que eu tô trazendo aqui é com muita empatia, com muito carinho, tá? Não é no tom de bronca, de briga, porque todos nós, em maior ou menor grau, causamos, tá? Algumas espadas nas vidas de outras pessoas, tá bom? Mas, gêmeos, é preciso, tá? Que você corte determinados hábitos, inclusive nocivos, que te impedem de prosseguir e te também trazer uma segurança. Alguns geminianos e geminianas, depois de todo esse processo, se sentiram um tanto perdidos, um tanto desnorteados, suspensos, tá? Vocês precisam cortar, tá? Simbolicamente falando, tá, gêmeos? Algumas coisas que já não fazem mais sentido. Esse dependurado que tá na tua energia, tá? Que se é uma pessoa que ainda perdura ali nas janelas dos teus olhos ao descansar, é necessário que você finalize isso, gêmeos. Que você tenha uma decisão, você tome uma decisão de finalizar isso, tá? E para muitos aqui é uma questão de limpeza, tá? De reequilíbrio, de realinhamento. Existe trabalho a ser feito, gêmeos. A foice, ela não vem só necessariamente como corte, mas também como colheita. Infelizmente, gêmeos, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Querendo ou não, a biologia, ela funciona assim, tá? Claro que eu tô falando de maneira simbólica, obviamente, tá? Mas, para alguns, se vocês precisavam saber se, caraca, essa é a minha colheita, essa realmente é a minha colheita? Confirma, gêmeos, faz parte do teu processo de aprendizado, tá bom? Gêmeos, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa pela mensagem, mas foi como saiu, tá bom? Pra quem for, vai servir. Curta, comente, compartilhe, isso ajuda bastante, tá? Na egrégora do canal. Eu fui intuída de trazer mais uma lâmina aqui, gêmeos. Roda da Fortuna. Gêmeos, por mais difícil que esteja sendo isso aqui, faz parte. Isso aqui também vai mudar, isso também vai movimentar. Isso aqui não vai ficar permanente na tua energia, não, tá? Tá difícil, tá complicado, mas faz parte, tá? De toda uma mudança, inclusive a nível coletivo, tá bom, gêmeos? E olha só, lâmina número 10, arcano número 10, tá? Eu já tinha falado da expectação do 10, 10, 10, 20, o julgamento. Alguns geminianos e geminianas estão passando, de fato, por um momento de reavaliação geral, tá bom? Agora sim, gêmeos, é isso. Um beijo no coração, eu espero que fiquem tudo bem, meus amores. Até breve.